Olá, gente, boa noite, tudo bem? Mais um programa de Papo na Cozinha. E, mais uma vez, a nossa preocupação é sempre trazer um papo bem descontraído, com assuntos interessantes. Hoje, especificamente, um assunto super interessante, na minha opinião, lógico. E, com toda certeza, ao nos preocuparmos em apresentar para vocês um programa bacana, então posso, com toda a sabedoria, dizer para vocês que vai interessar bastante. Nós temos hoje aqui uma convidada, duas convidadas, né? Mas nós temos aqui a doutora Elaine Moreira, gastroenterologista, e que vai tratar de um assunto muito bacana. É uma coisa que todos nós sabemos que existe, mas não sabíamos, ou aqueles que sabem não observaram que isso, inclusive, é muito comum, até mesmo dentro do SUS, tá? E as pessoas acabam não se utilizando disso, não indo procurar o que isso pode proporcionar, enfim. Então essa é a conversa nossa hoje. Boa noite. Boa doutora noite. Elaine. Boa Tudo noite. na paz? Tudo ótimo. Então tá bom. Temos aqui a Keila, que agora saiu daqui do nosso lado, mas já vai voltar. A Keila vai aqui participar. A gente está fazendo aí uma série também com a Keila, né? Sim. E estamos falando aí dessa ideia, que é esse conceito, né, de uma integratividade também muito interessante, que é o esporte envolvido com os conhecimentos realmente da medicina, enfim. Isso tudo a gente vai falar, vai trocar um pouquinho de experiência com a doutora Elaine Moreira. É um prazer tê-la aqui com a gente. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu estar aqui falando desse assunto, né? Medicina integrativa. E que você vai nos explicar o que é a medicina integrativa. Vamos lá, é uma forma de se praticar medicina, né? Não é uma especialidade médica. Por acaso, por sinal, todos os especialistas em qualquer área, não só da medicina como na área de saúde, podem praticar medicina integrativa. É uma abordagem médica, né, diferente, uma abordagem onde você avalia o paciente como um todo. O paciente que está ali do outro lado, ele não é só um corpo físico, né, ele é avaliado também mentalmente, espiritualmente, e lembrar que ele está inserido numa sociedade, ele tem uma família, ele está num contexto que com certeza vai influenciar na sua saúde. E o profissional que age dentro dessa como eu posso chamar? Essa prática. Prática, especialidade, enfim. Necessariamente ele tem que ter um curso diferenciado dentro da própria medicina? Sim. Hoje em dia existem pós-graduações, né, não só no Brasil como no mundo. Aqui no Brasil, a pós-graduação do Instituto de Ensino do Albert Einstein foi pioneira, não só no Brasil como na América Latina. Sim. E essa pós-graduação já existe há 4 anos. 4? Já estamos, a minha turma foi 8ª, já tem a 9ª turma já de medicina integrativa. Quando a gente fala integrativa, é uma integratividade por completo em todos os aspectos da medicina? Sim. A medicina integrativa, ela vai agregar, né? Ela não desconsidera a medicina convencional, muito pelo contrário. O paciente, ele recebe tudo que tem de mais moderno, de mais atual da medicina convencional, mas ele tem essa prática complementar, que é a medicina integrativa. O que vem a ser essas práticas? O que são as práticas integrativas? Sim. São diversas práticas, todas com validação científica, né? As pessoas ainda têm muita dúvida, mas isso não é comprovado cientificamente? Não. Nos últimos 5 anos, houve um aumento de 40% dos estudos em práticas integrativas no mundo. Elas se complementam. Posso dizer isso? Exatamente. Se complementam. Elas interagem. A medicina integrativa, ela vem para somar, ela vem para trazer o que tem da medicina complementar com a medicina convencional, com o intuito de otimizar o tratamento do paciente. Ele como humano, como cidadão, como ser humano. Como um ser humano. Como ser humano. Então, sem dúvida alguma, é uma prática muito humanizada, sim, mas com muito embasamento científico. Né? Como, por exemplo, técnicas de relaxamento, de meditação, que hoje tem trabalhos científicos aí que elas agregam e tem um resultado sensacional
não só no diagnóstico, no manejo e cura também de diversas doenças. Eu tenho assim uma visão meio que, não sei se de repulsa, Sim. ao ver o Conselho de Medicina dando certas opiniões sobre determinadas especialidades. Sim. E com relação a isso, dentro dessa área, ela age da mesma forma, não, enfim, porque tudo para eles é o contrário. Tudo bem, eu acho até, imagina, nós estamos falando da medicina, saúde, né? Também saúde, claro. Não pode ser uma coisa, nem deve, nem poderá jamais. Mas assim, ao que me parece tudo, porque isso existe o quê? Barreiras, tudo é visto sempre como um começo, enfim. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que tudo que é novo, tudo que, né, embora não seja uma prática tão nova assim, mas ainda é difícil das pessoas terem essa aceitação. Tudo no início tem uma resistência, né, mas com o tempo ele não tem opção, né? É um movimento sem volta. A medicina integrativa é praticada no mundo inteiro, né? Um movimento que começou inicialmente nos Estados Unidos. Hoje, nós temos mais de 50 universidades com a medicina integrativa dentro da grade curricular. Aqui no Brasil nós temos a Faculdade de Medicina do ABC, que por enquanto é a única que tem a medicina integrativa dentro, nós já temos isso. E as práticas integrativas, elas estão no SUS desde 2006. Então não tem nenhuma novidade, as pessoas acham que isso é recente, né? Há 2 meses houve um movimento que durante um congresso no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde ele anunciou, né, o acréscimo de mais 10 práticas integrativas, mas em 2006 já houve, né, houve o início das práticas integrativas no SUS. Inicialmente foram 5 práticas. Então, tem a Prática Nacional que chama dos PNPICs, Prática Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. 10 anos depois, 11 anos, né, na verdade, foi em 2017, foram acrescentadas mais 14 práticas, então eram 19, e agora, há 2 meses, tem mais 10 práticas. Assim, me passa aqui na cabeça o seguinte: posso dizer que um clínico geral, ele teria aptidões mais próxima dessa integratividade, não? Infelizmente, na realidade atual, não. A prática integrativa, como eu disse, ela ainda não é ensinada na escola de medicina, né? Então, hoje nós temos somente a Faculdade de Medicina do ABC com a medicina integrativa como na grade curricular. Então, atualmente, ele não tem esse conhecimento, embora possa ser um atendimento mais humanizado, sim, mas não é a medicina integrativa. Hoje, para se praticar a medicina integrativa, você tem que ter uma formação, que hoje o Hospital Einstein, o que, além de ter sido pioneiro, é o que tem a pós-graduação nos moldes da Universidade do Arizona, que é o maior centro de medicina integrativa do mundo, né, localizado nos Estados Unidos, e ela é toda formatada, a pós-graduação, baseada em todas as experiências clínicas que aconteceram e acontecem ainda lá no Arizona. Quando você fala, quando se fala na integratividade, eu acho assim, é engraçado, porque eu vou te perguntar, claro. Para mim é engraçado. Existem aquelas pessoas que procuram a todo instante, deu um espirro, eu acho que estou gripado. Deu não sei o que, deu uma dor, não sei o que. Aqueles que gostam um pouco de procurar medicina, o médico, a todo momento, a todo instante, a pressão que subiu, né? Nós, hipertensos, que faço parte desse grupo, mas também não sou muito adepto em ir à procura toda hora, essa coisa toda não. Mas então assim, doutora, você está interagindo. Sim. A sua opinião passa a ser muito importante para aquele que vem à procura da cura, ou de querer saber o que ele tem, é muito mais fácil, porque a ação, pelo que eu estou entendendo, se eu estiver errado, lógico, estamos aqui para isso, é assim, passar um conforto, você percebeu, está interagindo com aquele paciente, percebeu que ele tem um determinado quê para reclamar demais. Isso deve acontecer de monte por aí, né? Tem os doentes, os viciados na doença, tem toda essa parafernália. Te pergunto, isso é verdadeiramente atuante
não seria atuante dentro desse aspecto? Bem, um dos pilares, você tocou num ponto muito importante, um dos pilares da prática integrativa é a relação médico-paciente. Que hoje nós sabemos que quanto melhor for essa relação, melhores serão os resultados, mais otimizados, sem dúvida alguma. Então, a relação, não, eu falo médico-paciente, mas ela é profissional de saúde-paciente, né? Não necessariamente é o médico. Essa relação, ela tem que ser de confiança, né? De um relacionamento recíproco. Segurança, sem dúvida alguma. O paciente, ele tem que ter essa abertura. Tá. E o profissional de saúde também tem que saber como abordá-lo. Não necessariamente o que eu vou falar, ele vai cumprir. Sim. Né? Isso vai depender dele. Mas a prática integrativa, ela fomenta muito a questão da autogestão, da autorresponsabilidade. Porque o paciente, ele muitas vezes chega num consultório, né? Não estou falando consultório, mas ele pode estar no hospital, ele chega querendo colocar a responsabilidade da sua saúde sobre o profissional, né? O profissional que está ali. Principalmente quando ele julga que o remédio que ele está tomando, que você prescreveu, não virou, não está bom esse, né? Porque todos nós temos aquele quesinho de saber aquilo que, às vezes, a gente não percebe que aquilo está dando um resultado satisfatório. Não sei por que motivo, né? Talvez seja essa Mas, por outro lado, existe o efeito placebo também, né? Que é real, que existe. Comprovadíssimo que existe o efeito placebo no tratamento. Então, a relação médico-paciente, ela é fundamental. Um placebo. Vamos explicar o que é, para aqueles que não sabem o que é. Placebo é quando você administra, né, uma substância, ou melhor, o paciente acha que está usando aquela substância e, na verdade, não foi. Sim. Né? A gente fala que é o efeito, né, psicológico, né? Sim, falando com certeza. O efeito psicológico que existe, está comprovado isso. Então, essa relação médico-paciente de corresponsabilidade. O paciente, ele é corresponsável, sim, pela sua saúde, né? E um outro fator também, ainda dentro da relação médico-paciente, é que o profissional de saúde, além dele exercer o seu autocuidado, isso é fundamental, porque ele tem que estar, né? Ele tem que ter um estilo de vida saudável para que ele solicite isso para um paciente. Ele tem que ser um exemplo. Um exemplo. Mas ele também estimula o autocuidado do paciente. Isso é fundamental. Porque não adianta você administrar medicações, você submeter o paciente às maiores tecnologias existentes se ele não faz o básico, se ele não tem conhecimento. Então, tem a questão da educação, da orientação, mas trazer esse paciente também para ele gerir a sua saúde. Não achar que o outro, no caso o profissional de saúde, é totalmente responsável, né? É comum as pessoas depois julgarem, falarem, não deu certo com tal médico, com tal equipe, com tal hospital, e muitas vezes o paciente não faz a parte dele. Então, tem essa relação aí de... Muito legal, muito bacana, muito interessante mesmo, e até mesmo eu nunca soube dessa especialidade, vamos dizer assim. Essa prática, na verdade. Não é uma especialidade médica, é uma prática médica. Então, aí, dentro dessa prática médica, aonde que entra e por que o teu interesse em convidá-la, a doutora Elaine Moreira, para participar do projeto que vocês têm? Conta um pouquinho, fala e me diga isso. Por que você se integrou, a chamou, para que vocês nessa integração pudessem estar desenvolvendo, oferecendo tudo aquilo que você está pensando no teu projeto aí? Sim. Você não veio aqui só para assistir, ficar perto da doutora. Embora é muito interessante, é um assunto que ele é hoje aplicável em diversos diagnósticos, né? Não só para emagrecimento, mas eu acredito que um dos sintomas, né, que mais consegue ter um resultado eficiente é no emagrecimento. Sim. Porque hoje o emagrecimento, a gente não consegue tratar um emagrecimento somente com o atendimento de um nutricionista, ou endócrino, ou um psicólogo. Não, essas especialidades desconexas não conseguem ter um resultado eficiente. Então, dentro do projeto, do desafio, explica o que é esse desafio aí, rapidinho. Vou explicar. O desafio da Clube Fit Life é um programa de 60 dias, onde os participantes eles vão ser assistidos
assistidos por diversos médicos e especialistas. Tá. Dentre eles, quando a gente fala de emagrecimento, saúde do coração é importante observar, ortopedia, porque hoje um participante que está com sobrepeso, ele vai querer, lógico, automaticamente recorrer, por exemplo, à corrida, e ele tem que se informar como que está, quais são os cuidados preventivos que ele tem que tomar para ele não causar uma lesão, o psicólogo alimentar, porque às vezes o trabalho do nutricionista, fazendo todo o trabalho de orientação, sem muitas vezes um trabalho de um personal. Então, são várias, dentro do programa a gente oferece essa multidisciplinaridade, né, que são de diversos especialistas e que converge muito com essa medicina integrativa. Porque eu não ofereço um programa de emagrecimento onde o participante vai se aventurar em ele se automedicar. A gente tem um endócrino dentro do programa, que um dos principais conteúdos que a gente está desenvolvendo é sobre os riscos de automedicação. Sim. Né? Então, a gente quer trazer, se a pessoa recorrer a esse método, a essa forma de emagrecimento, ela vai recorrer consciente de quais são os danos que ela vai causar à saúde dela. Um coaching de performance comportamental, por quê? Porque ele faz um trabalho que converge muito com o do psicólogo, né? Mas ele faz algo ainda mais, ainda de traçar metas, então... Desculpa, mas Tá. vai continuar, gente. Sim, né? Um vamos, bate-bola legal. bate-papo. Que você falou aí do psicólogo. Nesse momento, hoje em dia, bastante até pelo momento que se vive, né? O momento que a gente está atravessando, não vamos entrar especificamente nesse assunto, mas já entrando. Doutora, eu te pergunto o seguinte, hoje existem quadros, assim, uma enormidade de depressivo. Sim. Dentro da prática, eu acho que é um dos, pelo que eu já entendi, né? Que eu estou percebendo, isso é um fato de grande importância nessa prática? Sim. A abordagem integrativa, ela é interdisciplinar. Então, são diversos profissionais da área de saúde que se intercomunicam. Então, por isso a gente chama de interdisciplinar. Né? Porque antigamente falava multidisciplinar, cada um na sua especialidade, mas não havia essa comunicação entre eles. Então, quando a gente chama de interdisciplinar, todos têm existia uma abrangência, mas não era integrado. Exatamente. Então, o paciente, ele chega, ele é abraçado por uma equipe interdisciplinar e que cada um vai avaliar. Né? O psicólogo tem avaliação, o nutricionista, o médico, do ortopedista, a fisioterapia, tudo. Então, assim, voltando hoje, a depressão é uma doença em franca ascensão no Brasil e no mundo. Perfeito. A partir do momento que você escuta o paciente, que você dá... não só dá oportunidade, né, a ele dele ser ouvido, porque isso não acontece, infelizmente, né, na prática atual perdeu-se essa prática esse hábito de escutar o paciente. A partir do momento que você escuta o paciente, que você escuta a família, que você tem um tempo maior para compreensão, sem dúvida alguma, os diagnósticos, né, e o acompanhamento, eles são individualizados, são otimizados, sem dúvida. Então, voltando lá agora, é assim, essa interatividade, e a interatividade, né, do esporte com essa integratividade, o que você nomeia como o mais importante dentro do projeto de vocês? E essa parceria? Sim. Olha, eu vou nomear como o mais importante, porque não que no peso, né, porque, por exemplo, eu comparar um coaching com um médico, não. Mas no processo de emagrecimento, o coaching, ele faz um papel de conscientização muito forte. Né? Ele tem ferramentas que ele trabalha com que, dependendo do nível onde a pessoa se encontra, de desmotivado ou de realmente se entregando a uma obesidade, porque a mudança de hábito, ela é crucial para que o paciente realmente absorva o que o endócrino vai passar, o que o nutricionista vai passar. Então, essa mudança de hábito, ela é muito feita de uma forma
de trabalhar o inconsciente, trabalhar a parte mental dele. Então, o coach eu vejo como um braço muito importante para que todo o restante ele consiga ser melhor orquestrado. Assim como penso, e quero dar minha opinião nesse sentido, que esta praticidade, doutora, também eu acho que vem de encontro. A gente tem tantas coisas novas, tantas circunstâncias de muito respaldo que não se conhecia. Cada dia nós temos coisas nossas dentro da medicina, dentro da área do esporte, dentro de projetos, dentro de organizações, enfim. Então eu acho que isso são crescimentos, né? Que vão se solidificando, né? Seja em que mercado for, e as coisas estão se inovando, estão crescendo, estão tomando notoriedade, né? Em que momento, dentro da sua área da medicina, posso tratar de você? Claro, claro. Você optou por essa prática? Eu vou ser bem sincera, eu praticava e não sabia que tinha esse nome. Eu já praticava, né? Eu tinha essa visão integrativa, eu sempre trabalhei com equipe interdisciplinar, sabia que o médico sozinho ele não pode ser o responsável, ele não tem o conhecimento de um nutricionista, de um psicólogo para abordar esse paciente. E mais especificamente na obesidade, né, como aquela abordou, que é uma doença crônica, epidemiológica, né, com níveis ascendentes no Brasil e no mundo. Se o paciente não for acolhido, se ele não for bem orientado, se ele não tiver uma boa relação com o médico que o assiste, os resultados são falhos. Com certeza. Esse resultado, aí que vem, né, essa coisa da confiança, da integração entre o paciente e o profissional. E não é só a obesidade, né? Qualquer doença crônica, né? Mas como eu disse, a gente está falando especificamente da obesidade, o paciente, quando ele tem essa confiança no médico, quando ele se sente acolhido, ele é entendido, né? Porque muitas vezes a obesidade ainda tem o estigma, ela ainda infelizmente, não deveria ser, porque é uma doença como outra qualquer. O paciente, quando ele fala que ele é diabético, ele é hipertenso, todo mundo compreende, entende, sabe que ele precisa fazer consultas regulares, né? É uma doença crônica. A obesidade não, a obesidade ela é julgada, criticada, o paciente ele é estigmatizado, o obeso, mas é um paciente um doente crônico, né? Ele tem que ser acolhido, ele tem que ser orientado, e ele tem que ser entendido. E isso não acontece, infelizmente, na grande maioria das vezes, claro, comprometendo o resultado do tratamento. Assim, no meu caso, eu sou hipertenso e sou diabético, tá? Toma medicação, se cuida. Toma, bacana, desde que descobri. No começo, muito alto, foi quando essa descoberta e tal. Tenho aquela canetinha e tal, mas acho que tem pelo menos uns 3 anos que eu não utilizo. Mas eu te pergunto assim, não vou falar nem da diabetes. Vou associar as duas, a hipertensão e a diabetes. O estado emocional interfere aonde aí? Sem dúvida alguma que influencia, e muito, né? Minha pressão foi lá em cima, mas eu não tô pé da vida, eu não tô nada, tô meio incomodado com alguma coisa no pensamento. Tem fundamento que eu tô perguntando? Tem, a nossa mente é vastíssima, né? E hoje nós temos ferramentas dentro da medicina integrativa, como yoga, meditação, Tai Chi Chuan, hipnoterapia. Olha que maravilha! Temos isso no SUS, né? Não só nos grandes hospitais, que hoje, por exemplo, o exemplo aqui de São Paulo, além do Einstein, do CIRI, Beneficência Portuguesa, todos têm o setor de medicina integrativa. Então, dentro da prática integrativa, nós temos, né, técnicas de relaxamento, por exemplo, que, junto com meditação, com yoga, vão ajudar o paciente no gerenciamento do estresse. Porque todos nós temos estresse. E ainda bem que nós temos estresse. O estresse é necessário para a sobrevivência humana. Nós precisamos ter o estresse, é básico, né? Ação. Mas quando ele ultrapassa, quando ele extrapola esse estresse, ele desencadeia um processo inflamatório, com alteração hormonal, que se o paciente não souber gerenciar, o paciente, não adianta o médico saber gerenciar se o paciente, o portador da doença não souber. Não adianta.
Então, posso tirar uma dúvida? Claro. Na prática, por exemplo, hoje, o paciente chega no hospital. Sim. E aí, dependendo do que for diagnosticado, você tocou no ponto que ele está com estresse ou ele é um obeso. Tá. Vamos falar do obeso. Vocês prescrevem, vocês têm um tempo de tratamento assim que varia? Específico, por exemplo, eu sou obesa, eu tô com 50 quilos acima do meu peso. Entendi. E eu tenho um quadro clínico. Fazer um protocolo, né? Logo que eu inicio esse tratamento, vocês já me passam uma ideia de quanto tempo eu vou ser assistida e quais áreas já como que funciona? Dentro, assim, são diferentes. O paciente que recebe isso na atenção primária, ele tem todo o acompanhamento, porque vamos falar agora de SUS, no caso, né? Ele tem todo o cadastro, ele tem acompanhamento, ele tem regularidade, ele tem horário, se for uma aula, se for uma prática, é diferente. O paciente, quando ele está internado, esse serviço é oferecido a ele, e ele, claro, tem o direito de Isso é um valor importantíssimo para vocês. Sem dúvida. Tá. Né? Mas ele tem a opção de negar, ele não necessariamente ele tem que ser submetido a uma prática integrativa. É uma opção que ele tem. Dificilmente eles negam, mas tem hora que eles podem negar, sim. Mas é diferente o paciente que está internado e o paciente que está em sua residência, vamos falar assim, de um atendimento ambulatorial. Mas não existe assim, um protocolo de quanto tempo, porque são consultas regulares, o paciente vai ser avaliado de acordo com o seu resultado, né? E o que é bom para ele pode não ser tão bom para mim, o que é bom para você não é tão bom para mim. Então, assim, falando agora saindo um pouco do SUS, vindo para um consultório particular, você não tem como impor isso para o paciente. Claro, porque a gente fala da questão espiritual também, que você tem que entender quais são as crenças desse paciente. Eu estava aqui, aguçado para perguntar. Você não pode oferecer, né? Você não pode chegar a impor, nada imposto, na verdade, né? Mas você tem que entender, compreender o que esse paciente, né? Na prática médica mesmo, do dia a dia, a gente já esbarra com essa questão de crenças, né? Por exemplo, ontem tinha uma paciente que eu fui orientá-la em relação a método anticoncepcional, né? Um procedimento que ela havia feito e não poderia engravidar, mas ela falou assim, não, minha religião não permite que eu use esse método anticoncepcional. Então você tem que compreender, você fala assim, não, você tem que usar. Não, você tem que entender o que esse paciente... questão cultural, a questão cultural dele, você tem que entender o contexto que ele está, no que ele acredita, isso é fundamental. Agora eu vou viajar um pouco, mais loucamente. Aí então você falou da religião, uma série de detalhes. Digamos que eu sou uma pessoa que assimilo, aceito e acho que é interessante. Cheguei lá com um quadro muito alterado, nervoso. Aí você detectou que então é o seguinte, uma imposição de mãos, energia. Existe isso? Existe imposição de mãos, é uma prática integrativa, né? Validada, né? Existem várias dentro. Mas aí como se fosse. Existem várias, né? A gente não fala muito dos nomes. Dentro da meditação, por exemplo, existem diversas técnicas também, né? Dentre elas, tem uma que eu especificamente vou falar, que é a que eu pratico. Eu tenho um depoimento, que é a medicina transcendental. Por que eu a pratico? Pela facilidade, né? São 20 minutos, 2 vezes ao dia, ela não é induzida, guiada, então eu não preciso estar com fone, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar no saguão do aeroporto, fecho os olhos e a pratico. Né? Acessível no mundo inteiro, existem aulas que são gratuitas dessa prática, né? Para o paciente tomar conhecimento. Então, a gente orienta. Não que eu vá praticar meditação com ele, não que eu vá fazer a imposição de mãos, não. Porque aí tem um profissional habilitado para tal. O médico que pratica a medicina integrativa, qual que é a principal função dele? Orientar o paciente quanto às práticas. Sim. Direcioná-lo. Né? O que, nesse momento, essa prática seria mais interessante. Lembrando que isso não tem contraindicação, né? Não tem contraindicação meditável, de yoga, imposição de mãos, não existe. Você vai entender qual é a necessidade real do paciente naquele momento. Através dessa praticidade, dessa prática, vamos dizer assim, como é que você, como ser humano, se sente? Quando você vê a mudança, ou a melhora, ou sei lá. Me sinto plena, me sinto extremamente realizada, né? Não só como profissional, como pessoa. Sim. Quando eu tenho um retorno de um paciente que começou a praticar yoga, por exemplo.
E eles se encontram, para começar, tanto a yoga quanto a meditação, inicialmente eles aprendem a respirar, né? Que a gente, com o passar dos anos, a gente vai esquecendo como se respira adequadamente. Sim. Você respirando direito, você já tem o relaxamento necessário. E se você tem a prática, no caso da yoga, ainda que você tem posturas, que você tem técnicas específicas de relaxamento, aquilo vai otimizar. Então, a minha prática fica muito mais eficaz, sem dúvida alguma. A satisfação do paciente é maior, né? E eu tenho, ele estando bem, estando satisfeito, a minha também. Eu vejo assim também, né? Porque antigamente, lógico, e tantas coisas se modificaram, tantos crescimentos, já falamos aqui, tantas evoluções dentro da medicina, enfim, tudo. Mas me faz lembrar, assim, antigamente você tinha um médico, você tinha uma febre, você tinha qualquer coisa, você não ia até o consultório, até ia, mas eram poucas as vezes, você o chamava em casa. Então, quem que não se lembra, né, daquele doutor fulano de tal, que chama pelo nome, e vejo que ali, o que era muito mais passado? Às vezes, sei lá, uma dor de barriga, era um Luftalzinho, que era com outro nome, inclusive, mas a segurança que aquele doutor passava era tão grande que no dia seguinte de manhã você já estava bem. Me faz lembrar bem isso. Então, e conscientizar mesmo de que essa integração verdadeiramente vem lá de... A relação médico-paciente é fundamental para o sucesso, né, de qualquer prática e na área da saúde, não só do médico com o paciente. Mas, assim, a nossa função como profissional da área de saúde é aceitar o que acontece hoje em dia. Deixa eu explicar uma coisa que é muito interessante. Os pacientes, é recente que eles procuram métodos, né, complementares? Não. Eles sempre procuraram. Só que eles não contavam, né? Eles não falavam que para o seu médico, no caso de o seu médico oficial, tem essa, que né? eles Porque o paciente procurado. às vezes ele esconde. Boa, isso é bom. Exatamente. Aí, enfim, o que a medicina integrativa ela valoriza? Ela compreende, né? Isso acontece muito, por exemplo, em doenças crônicas, principalmente paciente de câncer. Ele procura uma medicina, né, uma prática integrativa, uma medicina complementar, mas ele tem vergonha de contar, porque ele vai ser criticado, ele vai ser julgado, então ele não conta para o seu médico. Esconde do doutor. Aí ele está usando um fitoterápico que vai influenciar na quimioterapia que ele está usando, na medicação, vai haver alguma interação de substância, uma interação medicamentosa, mas o médico não sabe, porque o paciente não contou. Então, fica subdividido. O médico não sabe, desconhece, o paciente procurou esse apoio, mas tem vergonha porque ele vai ser criticado, vai ser julgado. Então, a medicina integrativa, ela abraça, lembrar que ela não é alternativa, né? Porque a medicina alternativa, ela exclui a medicina convencional. Então, a medicina integrativa, ela traz tudo que tem de melhor, de mais moderno, de mais atual, da medicina convencional, mas ela também aceita o que tem validação científica da medicina complementar. Tá? Então, isso, no mundo ocidental, esse movimento inicialmente, né, claro que encontrou muita barreira, mas isso já está sendo quebrado. Isso nos Estados Unidos, como eu disse, imagina mais de 50 universidades com medicina integrativa, ensinando medicina integrativa. E depois, outra, com o tempo, eu acho que as coisas vão se adaptando, se adequando. Questão de tempo. E tem também a questão financeira, né? Porque é inviável hoje a saúde, os custos elevadíssimos da saúde. Você tem que investir em prevenção, você tem que investir em educação, né? Porque esse é o foco. A medicina integrativa, ela aborda isso. Até porque hoje, olha só que eu acho interessante. Você teve, sei lá, uma luxação, sei lá o que for. A primeira coisa que acontece, mal e porcamente, muito pouco tempo, o profissional conversa com você. Eu não estou generalizando, mas num percentual muito avantajado, isso ocorre. Não vamos nos enganar aqui, porque não tem como enganar. É verdade, isso aconteceu com você, ou você conhece alguém que você que está dentro da área, está ali, sabe disso, né? Pelos bastidores, enfim. Mas o que acontece? Eu acho que é muito mais simples até porque tempo é dinheiro,
Quer dizer, nós estamos muito dentro no aspecto comercial, Sim. até para vir de encontro a sua colocação, Claro. que com certeza você vai fazer. Mas você sente assim? Toma lá, faz uma tomografia. E se eu estiver errado, eu espero que eu não esteja, pelo que eu imagino e porque eu já ouvi, como antigamente, para você fazer um raio-x, tinha aquela coisa, você não podia fazer tantas vezes, porque é radiação. Hoje eu acredito que aconteça a mesma coisa com a ressonância magnética, tá? E como acontece com a tomografia. São exames caríssimos. Isso onera muito o sistema de saúde. Acontece, porque os profissionais hoje é o sistema, né? Infelizmente é o sistema atual. Mas eles acabam trocando o tempo de consulta por exames complementares. Não que eles não sejam necessários. De saúde, né? Então cobra por você alegando que o número de... Mas era tudo, sabe? Tudo já está ali montado. Não que os exames complementares não sejam necessários. Ainda bem que nós temos, né? Mas existem casos específicos, sem dúvida alguma. Tem estudos que mostram hoje que existe uma hipersolicitação de exames complementares, um excesso sem a necessidade. Sim, né? Real. Barreira, né? O automolecular... Quando se falava, eu não sei quanto tempo atrás, né? Mas eu lembro que eu fui num Bambambam na época e se falava, não, mas você é louco. Aí vem aqueles comentários, mas é o que eu acho que aí vai fortificando o conhecimento de uma nova possibilidade, de novas... Não é? Acaba havendo um atraso, né? Infelizmente, acaba havendo um atraso. A ortomolecular, por exemplo, tem mais de 50 anos das orientações, tem mais de 50 anos que fala sobre a microbioma intestinal, né? Vamos tratar, tem a desbiose, uso de lactobacilos. E agora que a medicina convencional, agora recente, que, falando especificamente da minha área, da gastroenterologia, né? Agora que está se atentando, que está todo mundo realmente... Cultural isso? Cultural. É mesmo? Cultural, né? Cultural. E tem a questão também, essa divisão de Oriente e Ocidente, né? Falando isso na saúde em geral. Tem essa coisa, o que é do Oriente, do Ocidente. Infelizmente, a gente viveu isso por muitos, muitos anos e que, graças a Deus, isso já está sendo... Meditação, por exemplo. Meditação, antigamente, era tida como, quem medita é hippie, quem medita é bicho grilo, né? Exatamente. Hoje em dia está aí, Gisele Bündchen medita, todo mundo medita, todo mundo, né? Várias e várias pessoas que são... Posições expressivas meditam, isso é ótimo, porque está influenciando, eu acho isso maravilhoso, porque está se criando o hábito de se meditar, as pessoas estão parando, ficam, né, pensando mais no aqui e agora, aprendendo a respirar, e isso tudo traz benefício para a saúde. Esse respeitando, né? Nessa integratividade, eu acho que o respeito é tudo. Respeito, autorrespeito, primeiro autorrespeito, respeito mútuo, né? Porque infelizmente isso foi se perdendo também, mas o principal é o autorrespeito, né? Da mesma forma eu acho que o acalento, principalmente, vamos falar assim, sei lá, acho que não tem nem lugar, eu acho que o acalento é uma coisa que deve ter de 0 a 100 dentro de um quadro desses que a gente está conversando, sei lá, 70%. Sim, o paciente tem que se sentir acolhido, né? Sim. É incrível, uma coisa muito legal que eu pesquisando, né, sobre a medicina integrativa, um ponto muito importante é a questão da prevenção. Sim. Hoje, mais importante do que você diagnosticar e você tratar, indiretamente você vai trabalhar áreas das quais você vai prevenir outras doenças que seriam desencadeadas diante daquele quadro e que na medicina convencional eles iam só no ponto mesmo do sintoma. Né? Então, como tem essa divisão de especialidades, né? Cada um cuida de uma área, quando você tem um olhar 360, você consegue indiretamente prevenir. Perfeito. Hoje, dentro do desafio, a questão da prevenção, eu estou trabalhando muito com a parceria com algumas clínicas para submeter todos os meus pacientes a exames de bioimpedância, que é o exame do qual ele vai aferir o percentual de gordura, né? E muitas vezes o paciente ele nem está tão incomodado com a questão estética, só que ele está começando já um grau de obesidade.
ele tem um percentual de gordura já considerável, mas isso muitas vezes passa despercebido por ele. Então a gente consegue, através de um exame que ele não faria de forma natural, né? Vou buscar um Nutri para fazer o exame de bioimpedância. Não, a gente já faz com que isso seja automático para ele. A gente trabalha essa parte preventiva. E muitas vezes há uma linha muito tênue entre o sobrepeso e a obesidade desencadeada por uma depressão. Né? O paciente, quando ele entra num determinado quadro que ele se entrega, né, a mulher... Eu tenho a minha linha tênue. Eu já falei, quando eu passar dos 80, não posso passar dos 80. Quando eu tive um sobrepeso, porque é uma questão muito forte. É uma questão muito forte, principalmente, sobretudo da mulher, especialmente da mulher. O homem, ele lida bem com isso. Mas você não pensa ficar uma broinha, não? Não, nem pode. Não é questão estética, saúde. Sim. E sem falar que a prevenção é muito mais barata, né? É muito mais barata. Muito mais barata. E eu quero... nessa edição nós não faremos, mas para uma próxima a gente está pensando em fazer com crianças. Ótimo. Porque a conscientização, muitas vezes, vindo do pai para o filho, ela é tão eficaz do pai para o filho e do filho para o pai. É uma troca muito... Porque quando você começa a tratar uma pessoa da família, você acaba influenciando. Só que nada melhor do que você tratar todos ao mesmo tempo. Todos estarem juntos naquele propósito. Né? Então, o que me chamou muita atenção quando eu comecei a pesquisar sobre a medicina integrativa é essa questão da prevenção de muitas doenças. A gente tem que democratizar logo isso para mais pessoas tenham acesso. Né? Às vezes, eu acho até que você já comentou isso há pouco, não sei em qual pergunta, mas que houve essa correlação. E eu estou aqui pensando, enquanto você estava colocando, e é na tua resposta, acho que de umas 3 ou 4 perguntas atrás. Mas veja só, essa integratividade, que coisa fantástica, realmente. Sim, eu vou até mudar multidisciplinar para integratividade. Interdisciplinar. Interdisciplinar. Eu vou até mudar, não falo mais multidisciplinar. É muito completo. Então, sim, o que é muito completo. Há pouco tempo, eu tenho que para mim é top. E agora acabo de descobrir que esse top dele é por ele ser realmente, verdadeiramente humano, querer saber que é o meu cardiologista, que é o Dr. José Marconi. Grande cara, conhece muito, mas eu acho que acima de qualquer coisa está o formato com que ele presta a sua consulta. Abordagem, né? Com certeza. Com certeza. Da última vez que eu estive lá, inclusive, doutora, é o seguinte... fiquei aguardando, porque já tinha uma paciente lá dentro. E você vai, e você também já tem pressa, né? Você vai, mas você já quer ir embora rapidinho, já estou com o saco cheio, e enfim. Mas o que aconteceu? E ficou. Eu não sei te precisar se foram 30 minutos, 40 minutos, mas foi um bom tempo. Mas isso também é quando eu estou. Só que você, como o interesse é teu, você não percebe. Mas então agora que me veio isso na cabeça. Ele age de um formato que ele passa a confiança não só a mim. Porque aí quando ele abriu a porta era uma senhora que estava lá. E esta segurança que nos passa, assim para mim, como ela, tanto que depois que ela saiu, ela falou com a secretária. Aí tinha mais uma pessoa na minha frente. Ela falou para a secretária, nossa, esse doutor é fora de série. Mas entendeu? Aqui não tem merchanzinho, não tem nada, não. É porque o cara é mesmo. Então tem essa integratividade dele com os seus pacientes. E você acaba sendo mais compreensivo. Você entendeu o atraso de meia hora, porque você... Não, aí eu tô lembrando agora. Para citar como exemplo. Sim. Só isso. Entendeu? Então é fantástico. A integratividade, especificamente com a criança, como ela funciona? Ela funciona muito bem, muito, né? Primeiro que tem a questão da prevenção, como aquela mesmo disse, né? Quando você influencia a criança, ela tem o poder de influenciar. Então, se você orienta, e eles pegam muito fácil, né? Se você orienta a criança como praticar atividade física, a importância de uma boa alimentação, ela começa a cobrar isso dos pais também. Ela cobra. Eu não consigo acreditar nisso. Cobra. Sabe por que ela cobra? Ela cobra por causa isso. Da tecnologia. Não sei, mas doutora, será? A criança cobra. Mas, assim, especificamente, por exemplo, a criança que está internada, ela pode receber uma prática integrativa, assim.
Claro que vai ser de uma forma lúdica, né? Você não vai chegar, pronto, agora nós vamos meditar, você vai fechar os olhos, ou então você vai... Fui além. A postura não é assim. Existem muitas práticas, né? Principalmente práticas corpo e mente, e que são passivas. Às vezes a imposição de mãos, por exemplo, é passiva, né? Sim, qualquer com um pode certeza. receber. Né? Isso facilita bastante. No caso, tem uma aceitação, depende muito da faixa etária também, né? Tem que haver, dependendo da faixa etária, a criança tem que aceitar aquilo. Mas muitas vezes os acompanhantes ali, também, os acompanhantes que decidem sim ou não. Mas uma criança aí, acima de 5, 6 anos, ela já tem a opção de falar, não quero, ou sim, eu quero, eu gostei, me fez bem, me ajudou. Eu acho que não tem idade, né? Não tem. A prática integrativa não tem idade. Eu acho que até essa coisa com a criança, lógico, eu tenho menos de 8, talvez com 5 anos, não sei, hoje em dia não, eles são tão, né, mais ágeis, mais perspicazes, mas assim, uns 4 anos, talvez uma imposição das mãos como curiosidade, você consegue levar o diagnóstico, a sua... como que eu falo? Você consegue trazer a ele, mostrar a ele alguma coisa do necessário dos focos da medicina integrativa é você orientar o paciente e lembrá-lo que ele tem um poder nato, inclusive de cura. Né? Que isso nos foi tirado também, né, com o passar dos anos, isso nos foi tolhido, né? Então nós temos esse poder nato de cura. E especificamente da criança, ela tem esse entendimento. Mas a yoga, por exemplo, a criança pratica yoga hoje em dia, né? Tem especialistas de uma forma muito lúdica, de uma forma muito leve, mas extremamente eficaz. Então, a gente tem que lembrar que nós temos esse poder de cura, que nós temos um poder da mente que não é usado, que não é utilizado, e isso tudo é trazido. No momento, né, principalmente de doença, para você administrar, gerenciar, isso ajuda muito, muito. Temos um exemplo dentro da área, na sua área, como gastro, deve ter vários, né? A somatização é muito comum, o aparelho digestivo, ele é extremamente influenciado pelas emoções, então quantas e quantas vezes pacientes, eu tenho gastrite crônica, minha gastrite nunca vai melhorar. Tem já aqueles que vibram, já fiz isso, já fiz aquilo, eu tenho, né? Cuida daquela gastrite, exatamente, vibro porque tem. E muitas vezes com práticas integrativas ele tem uma melhora de sintomas, assim. Inicialmente a gente deixa associado à medicação, depois tira a medicação, mantém sua prática. É um passo a passo, né? Não é de um dia para o outro que o paciente vai abandonar a medicação de forma alguma, a gente nem orienta isso. Não é de uma hora para outra que o paciente ele comia de um jeito, agora ele vai comer de outro, não. Você vai entendendo, vai traçando metas, você vai organizando, mudando hábitos, você vai fornecendo, né, ferramentas, vai estimulando habilidades, competências para aquele paciente ele aprender a gerenciar a sua saúde literalmente. Sim, né? Com certeza. Outra doença também muito comum, crônica também, que é a doença do refluxo, onde medidas comportamentais são fundamentais. Se você não tirar, né, não gosto da palavra tirar, se você não se dedicar um tempo ali para explicar para o paciente como que deve ser feita essa dieta, em termos de comportamento, se ele é obeso, ele tem que perder peso, o que ele pode fazer para melhorar, não comer muita noite, as pessoas comem e dormem, piora o refluxo. Então, às vezes só com a educação, mastigação é importantíssimo também. Então, se você não dedicar o seu tempo, né, durante a consulta médica para orientar esse paciente, explicar, porque muitas vezes você fala, acha que ele está entendendo e ele não está entendendo. Então, você falar na linguagem do paciente, né, às vezes tom de voz, às vezes o paciente ele não ouve. Dependendo da faixa etária. Perfeito. E às vezes você está falando, o paciente ele está ali, ele está com vergonha de ficar perguntando o que. Exatamente, ser repetitivo. Isso, ser repetitivo. Então você entendeu? É verdade. E traçar metas, né? Não adianta mudar essas mudanças radicais. Né? Eu particularmente também sou contra, inclusive em relação à dieta, tira isso, tira aquilo. Então tudo que você for negociando com o paciente, claro, embasado. Sim. Falando que, olha, isso vai melhorar. Né, isso vai ser importante para a sua saúde, a perda de peso é fundamental, né, falando, por exemplo, do refluxo, você precisa perder peso. Você vai mostrando para ele a necessidade, isso facilita muito.
Muito bacana. Né? Você vê que infelizmente, né, olha o tempo. Já Como acabou, passa rápido, né? Passa Bacana, muito rápido, passa muito integrativa rápido. a entrevista, a conversa. Eu agradeço a vocês. Desejo muito sucesso no projeto, tá? Doutora, eu acho que nós temos aí o site que a gente pode passar aí, Sérgio, o site, né, da doutora, pode ser? Sim, claro, da clínica. E da clínica. Eu acho muito interessante, espero que em breve a gente tenha mais novidades, a gente possa estar falando novamente, não só assim específico dentro, ou melhor, especificamente de um assunto que vamos falar sobre esporte numa próxima oportunidade. Eu acho que fundamental, é bacana, é fundamental. Porque aí nós vamos falar daqueles que são alucinados pelo esporte, que acontece, toma aquilo também, e até onde vai essa atividade física pode estar atuando. E quer deixar uma chamadinha, algum lembrete, alguma coisa queira dizer? Conheçam a prática integrativa, tá. Né? Não tenham preconceitos, que é muito comum as pessoas terem esse preconceito, associar a medicina integrativa à alternativa. Não, nós não estamos separando nada, pelo contrário, estamos agregando, né, a medicina convencional com a medicina complementar. Tá. O paciente é o foco, o ser humano, né, como um todo, corpo, mente, espírito, a sociedade onde ele está inserido, isso é fundamental. E permitam-se viver, meditem. A meditação é transformadora. Aprendam a respirar. Simples respiração, 1 minuto já pode mudar o seu dia. E de quem estiver ao seu redor, sem dúvida alguma, né? Legal, eu agradeço então a vocês. Eu agradeço tá? a oportunidade, obrigada. Obrigado mesmo. Excelente. E a semana, espero que a gente tenha passado aí informações bacanas, interessantes. E a semana que vem estamos aqui mais uma vez trazendo uma entrevista também bacana. E até mais. Até quinta.